Olá, estamos aqui iniciando mais uma jornada, a série Pode Agir do Instituto Adélia Glicério, e não porque começar com o nosso livro Rompendo a Bolha da Escassez. Hoje eu tenho uma convidada aqui, uma coautora, Adriana Belmira, que vai falar um pouquinho sobre o que a inspirou a escrever esse capítulo no nosso livro coletivo. Então eu quero abrir aqui para vocês, de todo o meu coração, que isso é um trabalho muito sério, muito relevante, que nós estamos trazendo voz ao nosso livro e também, por que não, o nosso legado, que estamos todos deixando, contribuindo para que você se inspire e para que você inicie. Pensar em romper essa bolha da escassez, que o sistema está querendo nos aprisionar, mas está na hora da gente romper de vez. Então é por isso que nós estamos iniciando esse processo, essa série aqui, Pode Agir. E eu quero dar a palavra aqui à minha primeira convidada. É uma honra ter você aqui, Adriana. E gostaria que você falasse um pouco de quem é a Adriana Belmira. Então, primeiramente, é uma honra estar aqui, né? Mais uma vez, num projeto do Instituto Adélia Glicério. É uma honra fazer parte dessa história e desse legado. Eu sou Adriana Belmira, sou terapeuta holística, mentora de mulheres, mentora do Sagrado Feminino. E essa história de mentora, de terapeuta, começou há 17 anos atrás, na busca de preencher meu coração, preencher um vazio que eu tinha muito grande. E esse vazio começou a ser preenchido na área da educação infantil, né? A qual eu amei muito trabalhar há 15 anos, lá atrás, 15 anos. Me formei pedagoga, psicopedagoga, mas eu tive alguns desafios, como toda pessoa do magistério. Tive alguns desafios e teve um momento que eu senti que o meu amor não era mais honrado no magistério. Sim, devido a vários desafios. E eu comecei a buscar um outro caminho, né? Uma mudança de área, de profissional. E através de uma amiga eu conheci o Reiki, que é uma técnica de terapia japonesa, né? De alinhamento dos chakras, de aumento da imunidade física e espiritual. E ali eu senti um amor muito grande, né? Por esse ato de alguém colocar as mãos em mim e dedicar minutos do seu tempo para me honrar, né? Honrar a minha ancestralidade, aquela energia que estava ali. E ali eu comecei a estudar sobre o assunto, aí fiz o curso de Reiki, aí fui fazendo outras terapias, e aí eu fui sentindo que aquele vazio estava passando, né? Fui me conectando com outras áreas dentro das terapias holísticas, e hoje, na verdade, eu desempenho um papel não só de terapeuta, mas como mentora de mulheres. Esse amor foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, 50% do meu dia é a marca Sete Raios do Oriente, que é uma marca voltada para as pessoas se conectarem com a missão delas, descobrirem a sua missão, se amarem, independente do estereótipo que tenham. Tem sempre uma luz ali, independente se é dentro, se é fora, se é na mente. Tem uma luz precisando brilhar, precisando iluminar o mundo. E eu acho que nós estamos aqui para isso, para deixar a nossa semente aqui, para que possamos fazer um mundo melhor, né? Uma sociedade melhor, independente das adversidades. Então, você falou que você é mentora de mulheres. Além desse trabalho como mentora de mulheres, o que mais que a Adriana Belmira faz? Porque é importante nós deixarmos aqui registrado, né? O que outras coisas que você faz para que pode ajudar essa pessoa no seu despertar? Porque eu percebo que nós estamos numa corrente de ajudar o outro a despertar, para que nós possamos olhar para dentro e, olhando para dentro, ver qual é a nossa essência. Então, além de mentora de mulheres, o que mais que a Adriana Belmira faz? Então, a Adriana, ela tem uma mentoria que aí engloba mulheres e homens, chamada Confraria das Rosas, que é uma mentoria semanal,
onde eu cuido de cada desafio da pessoa, cada necessidade que ela vai me apresentando através dos oráculos, das terapias. E aí nós vamos ressignificando, entendendo, esmiuçando aquele fato, aquele desafio, para que ele fique só a lição para a pessoa. Então, nós temos uma mentoria semanal. E ali eu fico mais perto dos meus mentorados. Aquele desafio não é só dele, acaba sendo um pouco meu também, porque o terapeuta, ele sente a dor do outro. Né? E ali nós estamos construindo uma família espiritual, né? Ao meu ver, é assim. Porque eu acabo sabendo um pouco da vida de cada um acaba sabendo um pouco da minha vida, compartilhando. Na maioria dos meus mentorados, acabamos tendo um convívio, ou pelo WhatsApp, ou pessoal, ou presencial, ou pelas redes sociais. E além disso, eu tenho uma outra missão de amor, que não é só as terapias, não é só a mentoria, não só o sagrado, que é a batata do Val, que é o amor através da gastronomia. Né? Eu e meu marido, nós temos um delivery de batata roxie, né? Onde todos os dias, de terça a domingo, nós preparamos todo o produto, a batata, os recheios, nos preocupamos em cada batata colocar uma mensagem motivacional. Né? Isso começou na pandemia, porque nós tínhamos várias ligações de pessoas que queriam conversar durante a pandemia e a operação do delivery acontecendo e a gente não tinha como conversar com as pessoas, parar para conversar. E aí começamos a escrever as mensagens na tampa do lanche, né, da batata, colocar um pirulito personalizado com a logo da batata. Então, todos os dias, os nossos clientes, através do iFood, do 99, enfim, de várias plataformas de delivery, recebem o amor da Adriana e do Val na sua casa, que é através de produtos de qualidade, feito com amor e carinho, feito de uma forma o mais natural possível, para se aproximar no dia a dia da alimentação um pouco mais saudável, não deixando de alimentar o fast food, né? Sim, sim. Que passou a ser introduzido na nossa rotina de acordo com a necessidade de cada um. Ótimo. E agora eu gostaria de a gente voltar aqui ao assunto do nosso livro. O que te motivou você a escrever esse capítulo? Como foi esse processo de escrita? E o que você gostaria de deixar como registro aqui para que as pessoas pudessem olhar e ver o que de fato, por que continuam vivendo nesse círculo vicioso de perpetuar a escassez. O nosso processo aqui é justamente ajudar quem desejar, né, romper esse ciclo da escassez e criar um ciclo da prosperidade. Isso é um processo. Mas antes disso, eu gostaria que você deixasse aqui registrado o que te motivou a escrever esse capítulo e o motivo pelo qual você deseja ser lembrada ao participar dessa obra coletiva. Até me emociono quando você fala isso, porque tudo na minha vida, desde a minha infância até hoje, tem dois pontos importantes, né? A fé e o amor, sempre. Através da minha base familiar, dos meus ancestrais, do que os meus ancestrais deixaram de lição para a minha vida, para a minha fé, né? Hoje, a Adriana, se eu tivesse que dar 2 pontos que representam a Adriana, a fé e o amor, né? Tudo que eu superei até hoje de desafio para me tornar a pessoa que eu sou hoje foi através da minha fé e do amor pelos meus pais, pela minha base familiar, pelo cuidar das pessoas, né? O amor, ele tem o poder de cuidar, de curar, né? Só o amor salva, só o amor cura. Então, no livro, eu tive a oportunidade de escrever como esse amor ele acontece nas nossas vidas, como a fé acontece nas nossas vidas, na área emocional, na área da saúde, no seu propósito de vida, né? Uhum. Como acontece e como aconteceu comigo o processo da fé e do amor. E aí aqui tem a sementinha da Adriana, mas eu tive a oportunidade de fazer parte
de uma colheita chamada Rompendo a Bolha da Escassez, de uma safra Adélia Glicério. Então, é uma forma de eu mostrar para as pessoas quem é espírita, quem não é, quem não, independente da sua fé, né? Que o seu amor por você, pela sua ancestralidade, o amor pelo que você faz, é que vai fazer você superar todos os desafios para você vencer e chegar onde você quer. Se eu não tivesse a fé que eu tenho, o amor que eu tenho pelas pessoas, pelo que eu faço, se eu não tivesse amor por mim, de fazer essa transição de carreira, que não é fácil para ninguém, então isso não teria acontecido, eu não estaria aqui hoje, né? Então, é a importância desse livro para mim, para minha família, né? Você está no lugar mais sagrado referente à literatura, ao meu ver, que é a Bienal. Você assinar um livro, as pessoas levarem o seu amor para a casa delas, né? Isso não tem preço. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Você se dedicar a um livro, e também uma responsabilidade muito grande você entrar na casa das pessoas, né? Para que as pessoas possam conhecer um pouco de você e do que você representa. Então, esse processo aqui, esse convite de escrever, ser coordenadora dessa obra, também foi um momento muito importante para mim, porque as pessoas que eu convidei são pessoas que já estão iniciando um processo de uma jornada de romper essa bolha da escassez na área financeira. Porém, eu não trato só, eu não auxilio, eu não direciono só a área financeira, porque eu integro a inteligência financeira, a inteligência espiritual, a inteligência emocional, porque eu acredito que a integração é o todo que faz diferença. Então, eu gostaria e convoco você também, se você está sentindo um vazio, se você não sabe o que vai fazer, se você está precisando de um apoio. O Instituto Adélia Glicério vem fazendo esse trabalho, não só, a gente não mira o dinheiro, na realidade, é só o resultado. Para você ter abundância e prosperidade, você precisa olhar o todo. E o todo vai fazer parte da sua jornada, porque para você alcançar a abundância e prosperidade, você precisa ter autoconhecimento, saber quem é você, qual é o seu dom, qual é o seu talento, e se juntar a um grupo, né, Adriana? Se juntar a um grupo que deseja o mesmo que você. Porque, às vezes, dentro de casa, você não tem o apoio que você precisa para romper. Porque isso é uma jornada, e eu quero deixar registrado, uma jornada de longo prazo. Por isso nós estamos aqui dando voz ao nosso livro, à nossa escrita, para que nós possamos realmente ajudar outras pessoas que sentem que merecem mais. Então, eu gostaria também, Adriana, que você agora deixasse registrado aqui quais são as suas perspectivas, como está o seu processo, rompendo essa bolha que não foi imposta, mas chegou a hora da gente realmente deixar essa história no passado e criar uma nova história a partir desse momento que você entrou no nosso ecossistema. Porque nós estamos criando um ecossistema, nós estamos criando uma nova história. E eu gostaria que você compartilhasse aqui para nós, porque isso aqui vai ficar registrado, quais são as suas perspectivas, o que era a Adriana antes de entrar nesse ecossistema e o que a Adriana está percebendo, as modificações, as transformações em pertencer a um ecossistema que se fala sobre a relação do nosso dinheiro, se fala da integração do todo, porque o resultado financeiro não é só olhar para as finanças, olhar como fazer a organização, olhar como fazer as suas operações, como investir. É o todo que vai fazer a diferença e é um processo de longo prazo. Você já entendeu ou está entendendo que é um processo de longo prazo? Que eu gostaria que você compartilhasse isso conosco agora. Então, o processo realmente é a longo prazo. Mas por que ele é a longo prazo? Porque primeiro você precisa sanar o que tinha que ficar para trás, né?
nós todos viemos de bases, né, com outros aprendizados, né, uma outra cultura, cada um tem a sua particularidade. E nessa particularidade tiveram pontos a melhorar, pontos que vão ficar, que são muito fortes, mas pontos a melhorar. E nesses pontos a melhorar, muitos de nós, né, que estamos aqui com a Adélia nessa missão, né, nós não sabíamos lidar com o nosso dinheiro, nos honrar, nos pagar, né? Que isso, acredito eu, que a maioria dos brasileiros não sabe se honrar, se pagar primeiro, não sabe fazer uma planilha de gastos, do que tem que honrar, dos pagamentos. Então, isso tudo precisa ser trabalhado, organizado, para que a gente consiga ver o processo. Isso tudo aconteceu conosco. No começo foi desafiador, para uns mais, outros menos, mas foi possível porque nós temos no Instituto Adélia Glicério uma rede de apoio, né? Todos ali, um abraçando o outro, um ajudando o outro, você vê o outro investindo, crescendo, conseguindo a expansão, então isso te dá garra, te dá coragem, te dá força, né? Ali somos todos uma família. Um abraçando o outro, um cuidando do outro, um aconselhando o outro, porque cada um tem uma história, tem uma vivência. E através dessa comunidade, dessa família, né, que nós criamos no Instituto, nós podemos enxergar o dinheiro não como um desafio, e sim como uma consequência de um processo de crescimento. Né? O dinheiro, ele é um facilitador de processos. O dinheiro, ele vem nos ajudar a ter uma vida melhor, uma tranquilidade, nos honrar e honrar o que acreditamos e o que sonhamos. Né? Então, isso foi acontecendo devagar, nos melhorando. E hoje eu posso dizer para vocês, não dói mais. Então, eu consigo designar um valor para me honrar, eu consigo designar um valor para arcar com compromissos, eu consigo designar um valor para ter um momento de lazer com as pessoas que eu amo, né? E isso a gente vai trabalhando no Instituto, a gente vai aprendendo, e é muito sutil, é muito leve, é muito tranquilo, porque nós temos uma base acolhedora, uma família ali. E eu convido vocês também a fazer parte dessa família, a fazer parte desse ecossistema, né? De amor, de acolhimento, de evolução financeira, porque nós temos que trabalhar dentro de nós o crescimento, não só profissional, não só emocional, mas também financeiro. Né? Nós temos todos esses crescimentos para evoluir como ser humano. Né? E eu convido vocês a participar da nossa família, né? De estar conosco nessa evolução e participar do nosso café. Uau! Eu vejo assim também na sua fala que a fé é algo muito latente em você, né? E aí eu queria aproveitar aqui, porque muitas pessoas ainda têm dificuldade de juntar a finanças com espiritualidade. Eu gostaria que você deixasse aqui registrado para gente o que você pensa sobre isso. Porque eu posso falar por mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Eu sempre dei um passo acreditando no que eu não via. Eu não tinha certeza de nada. Eu só simplesmente eu ia. E a minha fé me fez avançar. E eu gostaria de saber com você, como é que é essa questão? Como é que você trabalha esse processo ligando finanças e espiritualidade? Você vê que há uma diferença? Pessoas com fé, elas vão mais longe ou elas simplesmente paralisam? Eu gostaria que você fizesse esse link, porque às vezes as pessoas dissociam as finanças da espiritualidade. E eu não consigo dissociar. E por isso que eu estou fazendo essa pergunta. E como você fala muito de fé no seu capítulo, eu gostaria que você falasse qual é o seu pensamento, qual é a sua mensagem que você quer deixar, fazendo esse link da integração das finanças e a espiritualidade. Então, durante muito tempo, eu achei que só a minha fé ia sustentar tudo, né? Só a fé.
Mas teve um momento quando eu comecei a ter os conflitos, né? Porque quando você entra em um processo novo, em algo novo que você quer muito, é normal você ter conflitos, né? Dentro de você. Somos todos seres humanos, ninguém é melhor que ninguém. Mas teve um momento, quando eu comecei a ter as minhas dores, né? Que comecei aquelas catarses, aquela purificação. Quando eu comecei as finanças, né? Com o Instituto, ali veio um insight, né? Não sei te dizer o que foi, mas veio um insight falando... a fé e o financeiro têm que estar equilibrados, lado a lado. Porque se a sua fé não está alimentada, o que você quer criar não é alimentado. Mas se você não tem um equilíbrio nas finanças, você não consegue realizar o que a sua fé precisa, né? Então, por exemplo, se eu preciso fazer um curso de uma nova técnica para os meus mentorados, eu preciso de recursos para fazer aquele curso. A minha fé vai sustentar para eu atingir o meu objetivo, mas eu preciso do valor monetário para pagar o curso. Então tem que ter um equilíbrio, os dois caminham lado a lado. A fé te sustenta, te alimenta e não faz você desistir, e o financeiro, ele ajuda a completar esse sucesso, ajuda a completar esse sonho, né? Porque o dinheiro, ele é uma ferramenta, né? Em alguns momentos o ser humano acabou deturpando o dinheiro, mas o dinheiro, ele é uma ferramenta que ela foi criada para facilitar processos. Essa é a verdade, né? Então a gente tem que saber usar essa ferramenta para que ela possa alimentar tudo que a gente quer criar, e a nossa fé sustenta essa criação. Então, não existe a fé, ao meu ver, não existe a fé sem você ter recursos, não existe a fé sem você ter base, não existe a fé se você não tem amor, né? É tudo um equilíbrio, né? Eu acredito muito nisso. E antes do Instituto, eu não tinha essa visão, não tinha, né? Eu tinha, a minha fé sempre estava acima de tudo. Não, minha fé, eu vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Talvez se eu tivesse esse pensamento antes, não tivesse doído tanto, não tivesse passado por tantos desafios. Mas a minha fé fez eu chegar. Demorou, mas cheguei, né? Mas se eu tivesse esse pensamento antes, eu sinto que poderia ter doído menos. A outra coisa que dentro do Instituto, além de ajudar as pessoas a investirem, saírem da poupança, saírem do CDB, nós estimulamos também a procura de mais de uma renda, né? Então, esse processo também ajuda você ter mais recursos para poder realizar o que você deseja. Porque o sistema te engessa, te colocando apenas, focando toda a sua vida em uma única renda. E para que você tenha a independência e lá na frente a liberdade, porque são coisas distintas, uma coisa é independência, outra coisa é liberdade, para você alcançar as duas, você precisa ter mais de uma fonte de renda. Então, eu gostaria que também você compartilhasse que, ao adentrar o nosso ecossistema, se você também está buscando mais de uma fonte de renda, porque isso faz parte do processo. O sistema não nos ajuda, não nos auxilia, não nos ensina que nós precisamos aprender a nos pagar em primeiro lugar. Afinal Sim. de contas, nós colocamos 8, 10 horas diariamente em prol de um serviço, de uma prestação de serviço, a construção de um produto, mas de alguma forma, nos limitam a enxergar que nós precisamos ter uma segunda, uma terceira, uma quarta fonte de renda. E eu gostaria que você deixasse aqui, falasse conosco, o que dentro desse ecossistema que você está fazendo parte, juntamente comigo, como é que está essa sua visão de perceber que é necessário ter uma segunda, uma terceira fonte de renda. E isso faz parte de um processo que vai ser necessário por um tempo para que, quando você chegue na terceira idade, você tenha construído um patrimônio para você viver com conforto, com segurança na sua terceira idade. Então, gostaria também que você falasse aqui um pouco sobre isso, porque nós precisamos falar do quais são os pilares para ter uma boa educação financeira, que não é só mirando
o dinheiro, porque para a gente, dinheiro é energia, dinheiro é uma ferramenta, mas como eu vou conseguir as coisas que eu desejo sem procurar ter uma segunda, uma terceira fonte de renda? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, realmente, quando você tem um propósito, você tem objetivos, né? Você já tem uma fonte de renda que ela arca com as despesas básicas, né? Mas que para você alcançar novos projetos, novos sonhos, você precisa ter uma outra fonte de renda para poder não sobrecarregar a principal, né? Isso a gente também aprende no Instituto, né? E aí vai de acordo com o que você acredita, com o que você pensa. No meu caso, eu passei a criar outras fontes de renda, mais voltado para o meu nicho, né? Por exemplo, a mentoria, a Confraria das Rosas, né? Os cursos que eu ofereço. Então, isso acaba sendo outras fontes de renda, mas dentro do meu nicho. Porque hoje eu não tenho uma pessoa para me ajudar nisso. Então, eu que tenho que meter a mão na massa, né? Nesse momento. Então, para que eu não me perdesse, para que eu não deixasse de colocar mais amor num lugar ou menos no outro, eu acabei focando em outras fontes de renda, mas no mesmo nicho. E aí criei e-book, né? Aí vendo os e-books, reprogramação mental. Mas quando eu me abri para novas fontes de renda, mesmo sendo no meu nicho, eu comecei a ver a expansão, porque aí eu tinha mais dinheiro para investir, eu tinha mais dinheiro para poder investir não só nos investimentos, mas também no meu trabalho, em comprar mais coisas do meu trabalho, mais ferramentas. Então, quando você tem uma diversificação de rendas, né, outras fontes de renda, você acaba tendo, você consegue atender a várias áreas que você precisa para crescer, né? Então você cresce, você tem outras fontes de renda, você cresce no seu trabalho porque você tem mais recursos, você consegue ter momentos com as pessoas que você ama porque você vai ter mais recursos, você consegue focar na sua saúde, tendo uma suplementação melhor, uma alimentação melhor. Então a diversificação de rendas, ela acaba te dando uma tranquilidade para você abraçar novas conquistas. Na verdade, é muito além do dinheiro, né? É você expandir em todas as áreas. Ótimo. Inclusive, o motivo pelo qual você precisa ter uma segunda, terceira fonte de renda é para não ter a desculpa de não fazer a reserva mensal, né, da consistência que nós falamos sempre, porque o que modifica a nossa realidade é a nossa consistência e não é o valor que você coloca mensal, é a consistência. E por isso que nós também colocamos uma outra informação, longo prazo, né, para que o tempo possa trabalhar para a gente. Porque já me perguntaram, Adélia, como é que é esse processo de fazer o dinheiro trabalhar para a gente? O dinheiro trabalhar para a gente nada mais é do que você ter consistência de mensalmente você colocar um valor e deixar aquele valor trabalhar para você. E os juros compostos irá fazer o trabalho dele. Mas para ter resultado, só a longo prazo. Mas voltando aqui para o seu capítulo, eu gostaria que você falasse o que você gostaria que as pessoas pudessem refletir sobre o seu capítulo, porque isso, querendo ou não, isso aqui é uma construção de legado. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu capítulo, o que você gostaria que as pessoas absorvessem para ajudar individualmente cada pessoa, cada um no seu tempo, mas pudesse ajudar as pessoas também a despertarem e entrar em movimento, porque a vida financeira, para você ter resultado, para você construir um patrimônio, nós precisamos entrar em movimento. Nada chega você sentada no sofá, assistindo Netflix, nada chega de bandeja para você se você não entrar em movimento. Então, eu gostaria que você falasse qual é assim, a mensagem primordial que as pessoas possam
retirar do capítulo que você escreveu no nosso livro, Rompendo a Bolha da Escassez, criando um ciclo da prosperidade. Então, tudo na nossa vida, ela começa pela fé e pelo amor, né? A fé de você sair de um lugar que você não gosta de morar, a fé de você ter um convívio melhor com a sua família, com seus entes queridos, né? O amor pelo que você faz. Então, a maior contribuição do meu capítulo é, se você não está conseguindo ter apoio da sua família, né, para desempenhar a profissão que você quer, ou porque a sua família acredita que não pague bem, ou porque não vai ser reconhecido, se essa profissão te faz feliz, é o que vai te levar ao sucesso. Foi o que aconteceu comigo. Então, por mais que digam não para você, se você ama o que você faz, o sim vai chegar, independente do momento, se vai demorar, se não vai demorar. Então, primeiro, tenha fé no que você faz, ame o processo, ame você, ame a sua existência, ame o lugar que você está, por mais que você não seja feliz, mas é o lugar que você tem no momento. E não é a revolta ou a falta de amor por aquele lugar, por aquela pessoa que você convive, que vai fazer você mudar. O que vai fazer você sair da onde você está e ir para onde você quer é você ser grato pelos momentos difíceis, porque são eles que vão te evoluir. É você ser grato e ter amor pelas pessoas que te rondam, que estão com você, porque eles é que vão te ensinar a não fazer o errado. O comportamento daquelas pessoas vai te ensinar o que não fazer. Sim, então tudo na nossa vida é ensinamento, é preparo para o próximo nível. Então a revolta, a falta de amor não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que amar a sua existência, amar a situação que você está. Se está difícil, se apegue com a sua fé, com o que você acredita, porque é isso que vai fazer você se conectar com as pessoas certas, com os lugares corretos, com a experiência que vai te dar um up para você crescer. Então, é a fé, o amor e você ser grato a tudo que você tem nesse momento e da onde você veio, que vai fazer você alcançar o que você quer. Né? Eu sou prova disso. Né? Eu vim de uma família humilde. Meu pai começou a trabalhar com 8 anos de idade, minha mãe com 6 anos de idade, de família humilde. Morei numa meia água, sala, cozinha e banheiro. Eu fui tomar meu primeiro banho de chuveiro, eu tinha 20 anos. 20 anos. E eu nunca odiei aquilo, porque eu tinha muito amor. Muito, muito amor. Então, meus pais sempre me mostraram que aquilo tudo fazia parte de um processo de que ia valer a pena. E hoje vale. Então, tudo que os meus pais me prometeram lá atrás, por amor, eu confiei e hoje eu estou colhendo, independente da minha idade. Então, se você amar o momento que você está e não se julgar, não se punir e trazer amor, clamar, agradecer por mais um dia, agradecer tudo que você está colhendo naquele dia, aquele amor, aquela gratidão, ela vai começar a te ajudar a descamar, igual uma cebola. Vai te ajudar a descamar, até você chegar na pessoa certa, no emprego certo, na entrevista certa. É isso que tem que ficar, né? Tudo vale a pena. Se tá doendo hoje, é para te preparar para algo melhor, para não doer lá na frente. Se você ouvir um não hoje, aquele não vai fazer você melhorar para você ouvir um sim lá na frente. Eu ouvi muitos nãos, muitos. E hoje, graças a Deus e à espiritualidade, eu vivo um momento de mais tranquilidade, de fazer o que eu amo,
né? Desafios sempre vão acontecer, porque os desafios fazem parte do processo de crescimento e evolução, né? Mas você amando o processo, o dia a dia, o que você faz, quem você é, independente de como esteja, é que vai fazer você ter um alimento espiritual, é que vai alimentar a sua fé e seu espírito. Ótimo. Adriana, agora eu gostaria que você deixasse aqui registrado as suas redes de contato, para que as pessoas possam chegar até você, pode olhar diretamente para lá e falar sobre você, como a pessoa pode encontrar a Adriana Belmira. Então, hoje eu tenho o Instagram Sete Raios do Oriente. É um Instagram que semanalmente nós temos ensinamentos sobre cristais, ervas, sobre orações, sobre o amor diário, sobre a gratidão. E você que não tem com quem conversar, não tem uma palavra amiga, ou está buscando o seu lugar, a Sete Raios sempre vai ter uma mensagem para confortar seu coração, para te ajudar nessa jornada. Então eu te convido a você entrar no meu canal Sete Raios do Oriente no Instagram e conhecer um pouco do meu trabalho e fazer parte dessa atmosfera de amor, de fé, de processos, né? Ótimo. Então, para concluir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para ficar aqui. E também, além do Instagram, existe um outro ponto de contato. Fique à vontade, a palavra é com você. Então, hoje eu tenho o nosso YouTube, né? Que o YouTube, ele, a partir de março, ele vai começar a deixar as tiragens mensais, que é a Adriana Belmira. É meu nome e meu sobrenome. Só você buscar lá que vai aparecer, né? Então, o nosso YouTube, ele vai deixar as tiragens dos signos para o mês, a partir de março. Então, você vai ter mais uma ferramenta de consulta para te ajudar no seu dia a dia, no seu mês. E junto dessa ferramenta, os banhos, os cristais, uma mensagem de reflexão, sim. Então, as principais ferramentas para você ter contato comigo é o Instagram e o YouTube. E eu deixo aqui uma mensagem, né? Seja grato diariamente, todo minuto, todo segundo, porque vale a pena. Eu sou fruto da gratidão, né? Então, todos os dias eu deixo aqui uma lição que vai te ajudar, porque me ajuda até hoje. Todos os dias escreva 10 coisas que você seja grato no dia. Vai te ajudar, vai alimentar o seu espírito e vai ajudar você a se alinhar com o seu propósito. Uau! Gratidão. 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 Obrigada. Eu que agradeço.